Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com o relato Traição Inesperada. É doloroso quando alguém te machuca, mas é ainda mais doloroso quando esse alguém é quem deveria te amar. Minha vida nunca foi fácil. Nascer com um defeito tão perceptível fez minha vida girar em torno da minha insegurança. Eu era tímida, retraída e sem autoestima, o que não era causado apenas pelo meu defeito, mas também pelas constantes provocações das minhas irmãs. Nasci com lábio leporino, algo que fez minha mãe me rejeitar desde o nascimento. Porém, tive meu pai, que nunca fez diferença entre eu e minhas irmãs. Ele nos aceitava a todas igualmente, mas infelizmente faleceu quando eu tinha apenas 10 anos. Sua perda não só deixou um grande vazio em meu coração, mas também encerrou meus planos de fazer uma operação para corrigir meu defeito, já que ele havia me prometido que aos 12 anos, quando eu fosse mais velha, ele conseguiria guardar dinheiro suficiente para fazer minha operação. Uma promessa que a minha mãe não quis cumprir depois da morte do meu pai. À medida que fui crescendo, minha personalidade tornou-se cada vez mais introvertida. Vi que meus colegas tinham ilusões sobre o amor, enquanto eu não conseguia nem fantasiar com tal ideia. Me olhava no espelho e me sentia um monstro, alguém indigna de receber amor. Quando saí da escola, comecei a ajudar nos negócios da família. Tínhamos um pequeno restaurante, local onde me sentia confortável, pois trabalhava com máscara, objeto perfeito para esconder a minha deformidade. Naquele local foi onde recebi meus primeiros elogios, tanto pelos preparos dos meus pratos, quanto pelo meu olhar cativante, segundo alguns clientes. Porém, ao me verem sem a máscara, suas expressões mudavam visivelmente, demonstrando asco por minha aparência. Embora alguns tentassem esconder a expressão, eu já conhecia bem aquele olhar de desprezo pela minha aparência. Em alguns momentos da minha vida, já havia aceitado a realidade de ser uma mulher solitária, mas ocorreu um acontecimento que mudou minha forma de pensar. Descobrimos da noite para o dia, minhas irmãs e eu, que minha mãe estava com uma doença terminal e não tinha muito tempo de vida. Apesar dela nunca ter sido muito carinhosa comigo, aquela notícia me arrasou. Não conseguia pensar nela me deixando completamente sozinha, já que nunca me dei bem com minhas irmãs. Embora eu nunca tenha sentido o amor da minha mãe, ela nunca deixou de cuidar de mim. Alguns meses depois de receber essa notícia, minha mãe faleceu e mais uma vez senti aquele grande vazio em meu coração. Porém, no funeral, conheci alguém que preencheria esse vazio em meu coração. Arturo era um homem encantador, secretário do advogado da minha mãe. Ele não se incomodava com a minha aparência. Senti sinceras suas condolências e sua palavra de apoio no funeral, suas palavras de empatia, quando me disse que sabia o que eu estava sentindo naquele momento, pois ele também havia perdido a mãe. Um falecimento que até aquele dia ele não tinha superado. Parecia sincero e muito emocionado. Aos poucos nos tornamos próximos. A partir daquele dia, ele demonstrou total preocupação comigo, algo que eu nunca havia sentido, pois minhas irmãs se fecharam em suas dores e se refugiaram em seus respectivos maridos. Até aquele momento, eu era a única que ainda era solteira. Por isso, fiquei dependente da presença e atenção do Arturo. Foi uma semana antes da leitura do testamento da minha mãe que Arturo me propôs namoro, proposta que aceitei imediatamente sem hesitar. Para mim, aquela proposta foi o sonho que nunca me teria permitido fantasiar na minha vida, que um homem como ele, bonito, educado, respeitoso e carinhoso, me notasse, sem demonstrar nojo ou medo pela minha aparência. Quando veio a leitura do testamento, descobri que minha mãe, talvez por culpa, havia deixado para mim todos os seus bens, inclusive suas joias.
além de uma carta na qual ela pedia perdão por não ter conseguido me amar da mesma forma que minhas irmãs, algo que obviamente as deixou com raiva, fazendo com que me humilhassem pela minha aparência e decidissem que eu não existia mais para elas, virando as costas para mim e me deixando completamente sozinha. Porém, apesar da situação e da decisão delas, pude me refugiar no amor de Arturo, que esteve ao meu lado em todos os momentos. Depois dessa situação, Arturo me pediu em casamento. Ele, assim como eu, estava sozinho. Só tinha como família a mãe, que lhe proporcionou uma vida muito precária, com muitas privações econômicas, o que o levou a ser um homem muito esforçado. Sua história de vida me emocionou, pois imaginei como deve ter sido sua triste infância. Por isso, mais uma vez, aceitei sua proposta sem hesitar, pois tinha certeza que com minha herança e seu esforço, conseguiríamos ir em frente e poderíamos viver uma vida sem necessidades. Nossa cerimônia de casamento foi bem simples. Não houve festa, nem convidados. Apenas algumas testemunhas amigas do Arturo. No fundo, eu nunca teria me permitido sonhar com um grande casamento. Por isso, não levei a mal a ideia de não fazer algo, já que era somente nada mais do que uma mera formalidade. Ter um marido já era o suficiente para mim, mais do que eu tinha sonhado. Nos primeiros meses de casamento, tudo ia bem. Arturo assumiu o comando do restaurante e propôs que eu não fosse mais trabalhar, coisa que não gostei nada, mas para não contradizê-lo, resolvi obedecer e fiquei em casa. Ele me disse que eu não precisava trabalhar, agora que ele estava comigo, que ele era o meu homem e que seria ele quem se esforçaria para ser o provedor, para que eu não tivesse problemas tentando esconder meu defeito, algo que para mim fazia muito sentido, e aceitei sem protestar. No primeiro ano, tudo foi espetacular. Arturo me mostrou seu amor quase diariamente, com detalhes, carinhos e palavras bonitas. Me senti amada de verdade, mas tudo mudou quando contei a ele a notícia da minha gravidez. Uma notícia que deveria ter sido felicidade. Foi uma decepção total. Naquele momento, Arturo mudou completamente. Sei que talvez ele não esperasse aquela notícia, pois sempre se cuidava nas raras ocasiões que tínhamos intimidade, mas não imaginei que ele iria reagir tão mal. Sua expressão mudou completamente quando recebeu a notícia. Descontrolado, ele me disse algo que eu nunca esperei dele. Você, grávida? Como é possível que você esteja grávida se eu sempre me cuidei? O que faz você pensar que eu posso ficar feliz com essa notícia? Você acha que qualquer pessoa neste mundo ficaria feliz em saber que pode ter um filho que pode sair com a sua deformidade? Essa criança não pode nascer. Não vou correr o risco de ter um filho deformado. Exijo que você aborte. Não serei pai de um filho que enoja as pessoas. Eu não conseguia acreditar nas palavras que ouvia. Não sabia o que responder. Não conseguia entender a mudança que Arturo havia sofrido. Fiquei totalmente atordoada, enquanto sentia que algo em meu coração se quebrava. Lágrimas inundaram meus olhos. Essas palavras me machucaram profundamente, mais do que todas as zombarias das pessoas que riram de mim. Fiquei sem palavras com tal discurso, enquanto Arturo saiu de casa irritado, batendo a porta. Passei aquela noite chorando no meu quarto, lembrando de cada uma de suas palavras, o que no final me deu forças para prometer ao meu filho que ninguém iria machucá-lo. Depois de refletir a noite toda, eu havia tomado uma decisão. Não aceitaria os maus tratos de Arturo, e se ele não aceitasse nosso filho, com a dor no coração, eu pediria o divórcio, apesar de saber que talvez nunca teria um esposo novamente. Mas para mim, ter aquele filho seria suficiente para ser feliz. Na manhã seguinte, eu já havia preparado o discurso que faria ao Arturo para pedir o divórcio. Porém, quando ele chegou, todas as palavras que eu falaria foram apagadas da minha mente. Desculpa, amor. O trabalho me deixa estressado. Eu não deveria ter te falado tudo isso.
É que eu te amo tanto que eu não quero compartilhar seu amor com outra pessoa. E sei disso, porque quando essa criança nascer, você não vai mais se dedicar a mim como antes. Agora, por favor, me entenda. Nós dois estamos felizes. Não permita que essa criança prejudique o que temos. Suas palavras foram acompanhadas por um buquê de flores e uma caixa de chocolates. Não sabia o que dizer naquele momento, mas depois de um grande silêncio lhe disse: esse filho não vai me fazer te amar menos, vai nos unir ainda mais. Mas se você se sente tão inseguro, me dê um tempo para pensar se vou tê-lo ou não. Eu o amava tanto que até hesitei em ter meu filho, algo que me arrependo até hoje. Nos dias seguintes, Arturo chegou com presentes e cartões nos quais destacava o amor a dois, sem filhos para atrapalhar o relacionamento. Gestos que me fizeram duvidar, até o momento em que comecei a sentir meu filho no ventre. A partir daí, instantaneamente, não tive mais dúvidas. Foi quando disse a ele que teria meu filho com ou sem ele. Foi aí que meu pesadelo começou. Ao lhe dar a notícia que não iria abortar, Arturo aceitou minha decisão sem protestar. Porém, com o passar dos dias, comecei a sentir desconforto. A primeira coisa foi a dor de dente e o sangramento nas gengivas, algo que, segundo o ortodontista, foi devido a uma infecção, algo que a princípio não fez muito sentido para mim. Mas, para não me alarmar, resolvi acreditar. Embora fui perdendo meus dentes um a um, até eu ficar quase desdentada. Minha autoestima foi diminuindo cada vez mais com essa situação, ainda mais acompanhada pela zombaria do Arturo, que não perdia a oportunidade de me enfatizar o quanto eu estava feia, gorda e nojenta por causa da gravidez. Apesar disso, eu não perdi o orgulho. Eu chorei na solidão do meu quarto por causa das palavras duras que ele me disse, mas não me permiti chorar na sua presença. Sentindo-me miserável e infeliz com a minha vida, cheguei a um ponto em que pensei em acabar com tudo, com a minha vida e a do meu filho, ainda não nascido. Porém, cada vez que essas ideias me vinham, lembrava das palavras do meu pai, que me dizia: vida é para os corajosos, a morte é para os covardes. Não importa o quão negro o céu pareça, em algum momento o sol brilhará. Essas palavras me deram forças para continuar vivendo. Depois de perder os dentes, começaram as dores de cabeça e as tonturas extremas. Às vezes nem conseguia mais sair da cama. Por isso, passei os últimos meses da minha gravidez na cama. Arturo, por sua vez, não mudou de atitude, e isso só piorou, me desprezando a ponto de não dormir mais no nosso quarto. Me senti completamente sozinha e sem apoio. Pedi novamente o divórcio, mas ele sempre respondia que nunca me concederia. Sinceramente, não entendia, porque se nenhum de nós estava feliz juntos. Quando faltava apenas um mês para o nascimento do meu filho, comecei a sentir alguém ao meu lado. Embora seja verdade que nunca gostei de me olhar no espelho, naquele momento olhar no espelho foi produto de um terror intenso. Quando me olhava no espelho, não só via a minha deformidade, mas via uma sombra ao meu lado. Aos poucos, essa sombra foi tomando a forma humana de uma mulher, que ameaçadoramente colocou as mãos no pescoço do meu reflexo. Pensei que tudo fosse produto da minha imaginação, mas aquela imagem não me foi apresentada apenas no espelho, mas também nos meus sonhos e quando eu estava quase despertando. Todas as manhãs eu acordava com uma voz que me dizia: você não vale nada, a vida não é para você, liberte-se e acabe com a sua vida. Essas palavras penetraram profundamente em minhas emoções. Eu não queria ouvi-las, mas a situação ficou tão extrema que quando eu estava prestes a pensar que eles tinham razão, naquela manhã, quando me sentia mais fraca que o normal, fui até a cozinha em busca de uma faca para acabar com tudo. Mas naquele momento, meu filho estava presente. Eu estava com a faca nas mãos, mas uma voz infantil sussurrou em meus ouvidos: mãe, estou quase chegando. Me receba com amor. Deixei nesse momento cair a faca de minhas mãos e as lágrimas escorreram como cachoeiras em meus olhos.
Enquanto pensava nisso, a bolsa estourou, então ainda consegui chamar uma ambulância antes de perder a consciência. Esse chamado foi a última coisa de que me lembro antes da jornada espiritual. Vi minha mãe e meu pai pegarem minha mão e me levarem para um lugar lindo e de natureza majestosa. Eles estavam juntos e eram felizes. Naquele momento pensei em ficar com eles, mas a minha mãe me disse: "Filha, você tem uma vida de felicidade pendente. Sei que até agora sua vida tem sido apenas de sofrimento, mas é hora de curtir sua felicidade ao lado de pessoas que vão te amar de verdade. Não fique ansiosa, que quando chegar a hora, nos encontraremos novamente. Mas por enquanto, você deve lutar pelo seu filho, que precisa de você, assim como eu precisei de você, para entender que o amor não está condicionado a uma imagem física." Depois dessa experiência, acordei no hospital, quando uma enfermeira estava me entregando e me apresentando ao meu filho. Fiquei totalmente desconcertada, porém, ver o rosto do meu filho me fez esquecer tudo o que havia vivido. Naquele momento, nasceu em mim uma nova forma de amar, nunca antes conhecida. Mesmo meu filho tendo nascido sem nenhuma deformidade, ele não foi aceito pelo Arturo. Ele nem chegou perto da criança, mas eu não me importei com isso. Senti que o amor que eu tinha pelo Arturo já tinha desaparecido. Então, propus novamente nos separar, mas ele apenas respondeu que havia feito uma promessa, que só a morte nos separaria, sem imaginar que, para mim, suas palavras eram, na verdade, uma ameaça. Depois de alguns dias, meu filho começou a ficar doente. Não queria comer e chorava o tempo todo. Perguntei à pediatra sobre o comportamento dele e, apesar do conhecimento científico dela, ela não conseguiu encontrar um diagnóstico para os problemas dele. Não só meu filho parou de comer, mas ele tremia o tempo todo e seu corpinho suava. Situação que me deixou desesperada. A médica e o irmão iam quase diariamente ver a evolução da saúde do meu bebê. Então, fizemos uma amizade que me deu confiança suficiente para contar o que acontecia em minha casa à noite. Todas as noites a temperatura caía consideravelmente. Eu me sentia assediada por presenças que não conseguia ver e imagens de morte e sangue que me vinham à mente junto com um cheiro de carne podre. A pediatra não deu muita credibilidade às minhas palavras, porém seu irmão parecia interessado no meu caso. Depois de alguns dias de acompanhamento, sem contar a irmã, ele me confessou suas suspeitas de que éramos vítimas de trabalhos de magia negra. Sinceramente, não acreditava nessas coisas, mas depois que cheguei ao ponto em que tive que internar meu bebê quase moribundo, fiz tudo o que ele me disse para acabar com a situação. A primeira coisa que fiz foi um ritual de limpeza da minha casa e na minha pessoa. Tudo isso apoiado pelo Samuel, irmão da pediatra. Depois tive que fazer um ritual de proteção e, para finalizar, o ritual para devolver o mal. Até aquele momento não tive dúvidas de que quem queria me prejudicar era Arturo. Então, segundo as palavras de Samuel, tinha que esperar que o responsável pelo referido dano chegasse à minha porta, pedindo perdão. Ato que significaria a morte para aquela pessoa, a morte que ela pediu para mim e para o meu filho. Os dias passaram e Arturo não apresentou nenhuma mudança. Naquele momento, pensei que Samuel era apenas um charlatão que havia me enganado, já que meu marido não foi afetado após aqueles rituais. Porém, sua atitude mudou e, embora fosse evidente que era difícil para ele, tentava se aproximar do nosso filho. Porém, com o passar dos dias, recebi uma visita inesperada. Naquela manhã, eu estava arrumando o meu jardim quando Amélia, minha irmã mais velha, chegou. Ela parecia doente e pálida. Desde a entrada da casa, ela me disse: "Irmã, me perdoe. Já, deixe-me descansar agora." Naquele momento, pensei que fosse fruto da minha imaginação, já que ela desapareceu na minha frente. Mas depois de algumas horas, recebi a mensagem de que ela havia falecido há uma semana.
Em meus pensamentos, nunca imaginei que minha irmã tivesse tanto ressentimento comigo, a ponto de realizar um ritual de magia negra em mim para que eu continuasse miserável e infeliz. Ela tinha tudo para ser feliz. Ela era a mais linda das irmãs e tinha uma família linda. Porém, sua ambição e egoísmo de não ter parte da herança criaram um grande ressentimento dela comigo, a ponto de colocar minhas outras irmãs contra mim e desejando a minha morte e a do meu filho. Ressentimento que no final só prejudicou a ela mesma e aos filhos, pois ficaram sozinhos e sem mãe. Às vezes, de quem menos suspeitamos, recebemos as más intenções. Durante todo esse tempo, pensei que Arturo era o culpado, que queria minha destruição. Porém, ele foi apenas vítima do feitiço de minha irmã. Depois disso, ele voltou a ser o homem amoroso e preocupado com o nosso bem-estar. O mesmo homem que conheci no funeral da minha mãe. Arrependido de todas as palavras que me disse, ele queria que eu fizesse a operação como meu pai desejava, para ser uma mulher normal. Embora depois de tudo que vivi, isso seja algo que não me interessa, pois entendi que às vezes os monstros não são aqueles que parecem grotescos. Muitas vezes os monstros são pessoas com aparência bonita, mas com uma alma totalmente podre. São as ações das pessoas que nos revelam o que elas realmente são. Felizmente conheci o Samuel que abriu o meu caminho daqueles que me desejavam mal e consegui recuperar o amor do Arturo e desfrutar da minha família que nunca sonhei ter e pela qual sou grata todos os dias da minha vida. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.